Então, estamos aqui hoje para mais um episódio no Bico do Corvo. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Anderson Rosa, conhecido entre os colegas como Eustáquio, aquele que reclama de tudo. Tá? E temos aqui a presença do Marcelo Zarski e do Douglas. Por favor, se apresenta aí, gente. Eu sou o Douglas, sou do site Coletivo Nerd, sou um dos criadores, um dos organizadores do Campo Geek e vida longa aos nerds do Paraná. Vida longa! Eu sou o Marcelo Zarski, o Anderson me apresentou antes de eu me apresentar, então não tem nenhuma frase para falar. A gente vai falar com o Douglas aqui hoje, convidado, que, como ele já falou, ele é do Coletivo Nerd, um dos organizadores aí da Campo Geek, que a gente teve na semana passada, fizemos um podcast a respeito disso. E depois a nossa vinheta. Para contextualizar os nossos ouvintes, né, semana passada teve a Campo Geek, como o Marcelo já falou, e a gente fez um podcast comentando sobre o evento, tudo que a gente gostou, tudo que a gente não gostou, e o Douglas, que é um dos organizadores do evento, um dos responsáveis pelo evento, ele fez questão de dar um retorno para a gente sobre tudo que a gente falou. Então, para nós é uma honra, porque mostra a seriedade que o evento teve, foi levado a cabo, né? E também a preocupação de estar sempre melhorando. Essa pronta resposta para a gente é um sinal muito bom, porque mostra que estamos buscando sempre apresentar aquilo melhor, né? Apresentar algo melhor do que o passado, né? É isso. Passo a bola para frente. Queria dizer, né, que o pessoal da Campo Geek, os organizadores, tanto o Douglas, né, entrou em contato com a gente, e o pessoal do cinema, né, a Tabata também, agradecendo do podcast, né, falando, como a gente falou, né, lá no podcast mesmo, a gente deu o nosso feedback como público, né, como nerd também, né, então, assim, a respeito do evento, a gente gostou pra caramba do evento, só pra resumir assim, vocês devem ter ouvido lá o podcast também. E a gente fez algumas ressalvas que a gente acha que pode ser que melhore no futuro, com certeza, porque a gente quer que tenha o evento, né? A gente gostou bastante do evento, quer que tenha o evento e quer que seja cada vez melhor. Então, acho que é importante a gente ter essa troca, assim, né? E daí é legal que você está disponível a estar falando, porque a gente falou como público, né? Agora você falando como organizador, né? Porra, você deve ter passado por vários perrengues aí para fazer. Então era legal ver esse feedback teu, né? De como que foi, como é que é, assim. Eu queria saber, assim, a princípio, assim, pra gente começar um bate-papo, de como que é, assim, como que para você, assim, como nerd, como organizador, como que foi, como que chegou a ideia? Pô, vamos fazer a Campo Geek. Como que foi isso daí, cara? Eu tinha um site Pop Review antes, né? E o site Pop Review, ele acabou virando o Coletivo Nerd junto com outros dois amigos. Só que eu já tinha essa ideia do Campo Geek aí há pelo menos 2 anos na cabeça. E o Cinemax, ele teve ali aquele concurso de cosplay, o Excelsior, que foi para o lançamento de Vingadores Guerra Infinita. E ali eu peguei o seu Hélio e a Tabata ali do Cinemax, falei, vamos fazer um evento que eu acho que dá certo. E eles embarcaram na ideia. E dali a gente foi no peito mesmo, na cara e coragem para desenvolver esse evento. E acabou que deu certo. Tem bastante coisa para melhorar para o ano que vem, mas saiu. Depois de aí, acho que 1 ano, eu consegui dormir 8 horas completas do dia 17 para o dia 18 de março já, 2 dias depois do evento. Quanto tempo que durou a organização do evento que você está comentando? A gente ficou estudando e colocando no papel ali por quase 1 ano. Depois disso, do lançamento do evento até a organização do evento, foi mais 1 ano. Então são 2 anos de organização para o evento realmente acontecer. Saiu do papel, exatamente. E isso envolveu a busca do local, as pessoas que vocês iam convidar, o que ia ser feito, é isso? Exatamente. E a gente tinha um outro local em mente, né? A gente chegou a conversar com o pessoal e foi de tratativas de parcerias, valor que
pediram, a gente aceitou tudo. E quando chegou num determinado momento, eles falaram, quem que é o público-alvo? Aí, como ia ter muita adolescente, muita criança, eles optaram por não locar o lugar para a gente. E a gente já tinha uma conversa com o Celebra e acabou que deu tudo certo lá no Celebra, daí com o pessoal lá. E vocês copiaram ou se espelharam em algum outro evento na área, não? Teve alguma referência? Sim, eu como imprensa, eu já cobri bastante evento. Então, desde evento como a Animingá, a CCXP, a Geek City, a Shinobi Spirit em Curitiba, e a nossa principal inspiração foi ali o Geek City em Curitiba, que é um evento que acontece desde 2017, lá no Expo Renault, lá Barigui, e o diferencial é que tanto expositores como palco, eles ficam no mesmo ambiente, que é algo que a gente não abria mão. Porque se você faz um evento num colégio ou algo assim, você acaba tendo que jogar uma coisa numa sala, outra numa outra sala, e o público fica meio disperso, e era algo que a gente não queria. A gente queria promover uma interação maior entre o público, e a gente achou que isso seria possível se todos ficassem no mesmo ambiente. Perfeito. E me diz uma coisa, como é que ficou a questão, assim, para vocês optarem quais painéis vocês colocariam, como que foi a escolha dos palestrantes, como é que foi isso? Foi meio que na base do que o pessoal pedia pelas redes sociais, pelo Instagram do evento principalmente. Porque a gente nunca teve um evento desse tipo aqui em Campo Mourão, né? A gente tinha o Sebo ali perto da Sanepar ali até alguns anos atrás, e depois disso a gente não tem mais nenhuma loja geek especificamente na cidade. Então foi até meio corajoso, assim, justamente por não ter esse tipo de revendedor na cidade, esse tipo de lojista. Então a gente jogava lá no Instagram, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver no evento, e a gente foi traçando o perfil baseado nos pedidos do pessoal lá. Uma coisa que você colocou, eu acho que é importante comentar, que realmente a gente até falou no nosso podcast, vocês tiveram uma atitude extremamente desafiadora a partir do momento que, como você disse, Campo Mourão não tem um espaço geek específico, né? Ele tem Exato. vários nerds, geeks e afins, mas não tem um espaço hoje que receba esse pessoal, né? Então foi um duplo desafio, né? Um estranho numa terra estranha. E é engraçado, né? Porque eu conheço vários nerds aqui na região, e o pessoal sempre comentava alguma coisa que tinha aqui em Maringá. Londrina, por exemplo, não tem um evento desse porte, e o mais próximo era Maringá ou Curitiba, pessoal. E acabou que eu falei, não, a gente tem que fazer algo aqui, porque já está passado da hora. Uma cidade que comporta, desse porte, que comporta 3 salas de cinema, tem público para um evento. E foi meio que em cima dessa diretriz aí que a gente partiu. O pessoal gosta desse tipo de coisa. Por exemplo, o Cinemax, no lançamento ali que teve o concurso cosplay, eles estavam com a pré-venda de Vingadores esgotada. Aí eu falei para a Tabata, olha, lá em Curitiba o pessoal não pode fazer de madrugada porque é shopping. Coloca uma sessão aí 4 horas da manhã. E eles colocaram uma sessão de Vingadores ali 4 horas da manhã e lotou. Então ali foi esse evento ali, o Excelsior ali, foi um catalisador ali para o nosso evento sair do papel realmente e tomar forma. Foi nesse momento que vocês tiveram certeza que daria certo. Daria certo, exatamente. Para chegar, né, a Campo Geek, né, você já deve ter respondido bastante coisa assim. Vocês tiveram bastante apoio vamos dizer assim, do coletivo nerd da cidade, de mais gente. Vocês tiveram que correr atrás de apoiadores
que comprassem a ideia? Vocês fizeram isso tudo meio por conta, assim? Ou o cinema acreditou na ideia? Como que foi? Foi tudo por conta mesmo. Foi na cara e coragem e bater atrás dos expositores, né? Eu passei em alguns eventos e pegar cartão de visita do pessoal, falar, olha, vai ter um evento no interior e tal, vem conhecer. A partir daí, eu sou designer gráfico, então eu fiz a identidade visual, fiz o media kit do evento e a gente começou a ir atrás de parceiros que pudessem oferecer alguma ativação para o evento, para que não ficasse só ali lojinhas para o pessoal comprar alguma coisa. E acabou que foi em algumas coisas bacanas, como a Beat Control, que tinha o telão, tinha um espaço para o pessoal jogar. Acabou que por causa do surto de coronavírus a gente ia ter uma atividade viking, né? Que a gente ia trazer um pessoal de Londrina, que eles fazem simulação de batalha viking, tem toda a questão do vestuário deles, é bem bacana, só que a gente evitou trazer atividades nessa última semana que proporcionassem contato físico, esse tipo de coisa, justamente porque a gente estava ali no limite do surto, né? Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Teve fornecedor que acabou não vindo para o evento e avisando assim na véspera do evento por causa disso. Então, fora ter que levar tudo na cara e coragem, ainda teve alguns probleminhas ali de fornecedor, esse tipo de coisa na última semana, que acabou complicando um pouco, mas acabou que no final o saldo ainda foi positivo. Deu certo. Então, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, já nessa levada aí. Como organizador, como é que você percebeu o evento para você? Quando baixou a porta no domingo, você disse, está feito para você? Ou você disse, yes, conseguimos? Na verdade... Assim, como é que ficou a tua animação? No meio do sábado eu já estava fazendo anotação para o ano que vem já. Legal. No meio ali, quando eu tinha algum tempinho ali para sair e ver a coisa como um todo ali, como um espectador, eu já consegui identificar ali algumas coisas que a gente podia melhorar pro ano que vem, porque o público ali liberou ali as 1.500, 1.600 pessoas nos 2 dias. E a gente acabou que não achou que teria tanta adesão. Na verdade, eu esperava, eu particularmente queria mais. Só que por conta de tudo e do coronavírus, eu acho que ficou um público bem aceitável até. Mas mas não. Você falou a questão do... Então, no sábado mesmo eu já estava vendo ali coisas que a gente podia melhorar, porque não por ser a primeira vez, mas é que talvez a gente, tendo uma equipe maior, a gente pudesse ter sanado alguns problemas ali que a gente teve, mas questão da tentativa e erro, e ano que vem dá para consertar. Sim, é que nem a gente estava falando, né? Como é o primeiro, não tem assim como comparar, né? Mas a ideia é sempre ir caminhando para frente, né? Sempre melhorando, né? Você falou da questão dos expositores, assim. Como você foi atrás deles, assim? Como que foi a aceitação, assim? Por exemplo, você chegava nos lugares e, você tem um trabalho legal, quer expor, aí vocês vendiam o espaço. Como que é, Douglas? Como que foi feito? Foi aberto para a galera, né? Assim, como que é? Foi aberto, a gente abriu para o pessoal nas redes sociais fazer quem tivesse interesse entrar em contato, para a gente enviar o Media Kit. Teve a página Campo Mourão em Progresso, que no Facebook, que foi parceiro do evento desde o início e divulgou tudo, né? E por ali alguns expositores da cidade também chegaram através do cinema e entraram em contato. Mas, por exemplo, as lojas com vendas de produtos são todas de fora, né? Tinha ali teve uma loja de Tatuapé que veio,
as duas lojinhas de entrada ali, uma de Maringá, outra de Curitiba, o pessoal do Ministério da Magia ali da Sala Harry Potter era de Curitiba, de Star Wars era de Londrina, a Piticas de Maringá. A Piticas era algo que o pessoal pediu assim quase quanto uma atração, assim, a Piticas era quase uma atração para o pessoal e a gente conseguiu trazer eles para cá. Então, a gente conseguiu conversar com eles no final do evento e foi bem positivo o saldo para eles. Que legal. Então, porque... pode falar. Me diz uma coisa. Você comparando o teu evento com outros eventos que você foi, como é que você visualizou? Olha, como eu estava falando, a questão de ter o público junto à plateia ali, a plateia e expositores no mesmo espaço, foi o grande acerto, segundo alguns expositores que já estiveram em outros eventos. Então, eu acho que se fosse para comparar, talvez esteja ali no mesmo porte do Animingá, mas ali com uma pegada de Geek City ali de Curitiba. Então, eu acho que dá para a gente chegar a ser o maior do interior do Paraná mesmo. Sem falsa modéstia, eu acho que dá para a gente conseguir esse título aí, porque sempre foi o objetivo desde o início, ser o maior evento geek do interior do estado. Eu particularmente... Sim. Você fala... Pode falar. Não, fala aí. Depois eu falo. Eu morava em Curitiba, né, até anos atrás aí, e realmente eu percebo que existe a necessidade, o interior sente a necessidade de uma série de coisas, né? Eu dou aula de Tai Chi Chuan, então eu vejo que existe uma receptividade do pessoal aí, tirando o Marcelo, que não pode ir por causa das aulas dele na escola, né? Que sempre dá uma desculpa esfarrapada, mas no geral a gente tem uma receptividade legal. O cara dá aula à noite, eu não posso à noite. E daí, mas assim, eu vejo que existe uma sede no interior do Paraná por novidade e por eventos voltados para o público do interior do Paraná. Para o cara não ter que ir para São Paulo, ter que ir para Curitiba, para ele não ter que buscar um grande centro, ele poder fazer perto de casa. Então eu acho que a Campo Geek nesse quesito foi uma coisa muito bem-vinda e eu concordo com você. Eu acho que se a gente trabalhar como um todo, né, um coletivo aí, nós conseguimos fazer da Campo Geek talvez o maior evento do interior do Paraná, né? Assim como eu vejo outras áreas, né, de música, artes marciais e tudo mais, eu vejo que existe esse potencial e que muitas grandes empresas acabam se esquecendo ou deixando de investir, porque é interior, mas na realidade tem um baita de um potencial para ser trabalhado aí. Como é que você enxerga? Então, esse é um ponto bem interessante, porque a gente teve bastante resistência de várias empresas em patrocinar o evento. Tanto que você pode ver que a gente não teve um patrocínio master ali no centro do salão, um stand gigante. Bastante gente, várias empresas desacreditaram do evento justamente por ser num local que não tem um histórico de eventos desse tipo e nem mesmo um mercado nesse segmento. Então foi bem complicado essa questão, porque é um evento que não é barato, é um evento bem, bem custoso, né? Você tem gasto ali com hotéis de convidados, as passagens aéreas, e isso daí você pensa, é 2.000 aqui, 1.500 ali, mas na hora que você vai somar ali no final, você acaba se assustando um pouco, né? Então a gente tinha várias ideias, tinha bastante coisa que a gente queria fazer, mas que a gente teve que dar uma puxada ali no freio de mão para conseguir tirar do papel, fazer a primeira edição
entregar o evento e falar, olha, funciona, para que nessa segunda edição a gente possa até cobrar não, eu não digo assim cobrar mais, mas falar, olha, venha para o nosso evento que funciona, até o público-alvo está aqui. Se você entender o que você pode entregar no evento, você vai ver que vai ter um resultado pós-evento satisfatório. E algumas empresas que foram realmente entenderam bem, e eu acho que aí já devem, assim que passar esse surto aí, começar a colher aí os primeiros clientes, os primeiros alunos, esse tipo de coisa pós-evento. Diga lá, Marcelo. Sim. Falando do evento, assim, a gente conversava lá no podcast, né? Eu falei sobre o Ryan, é um dos nossos parceiros aqui, mas que hoje não tá. Ele não pôde ir, né? Mas ele foi mais trocando ideia com a gente a respeito do evento. Então eu falei para ele o que eu mais gostei, assim, do evento, que mais me chamou a atenção foi a interação da galera, assim. Eu nunca fui em um evento assim geek nenhum, né? Como vocês já foram em mais, o Ryan já foi na CCXP, em coisas assim também. As outras galeras que estavam com a gente lá também. Então, para mim, era tudo mais novidade, né? Assim, então, vim na minha cidade, alguma coisa assim, pô, foi bem bacana. Então, eu olhei sempre com a cara com o olhar mais assim, de, pô, a primeira vez que eu tô participando, né? Daquela criancinha que vai na primeira vez no cinema, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, eu senti, não sei se vocês perceberam isso lá também, que a interação da galera foi legal, né? Por exemplo, eu falei que tinha a parte dos arcades lá para ficar jogando, tinha aquela parte do rapaz que era o de desafio de força. Então, tinha muita interação da galera. Tinha alguns painéis que o pessoal, como eu estava falando lá, nem todos os painéis me interessavam, eu pessoalmente, né? Mas era legal que tinha uma galera interessada. Uma coisa que eu achei que eu não ia, talvez, ter um interesse foi o concurso de cosplay. Eu achei demais, achei muito legal. No primeiro dia eu não pude ficar, aí no segundo dia eu já fiquei mais até o final, assisti o concurso. Achei bem bacana também, era uma coisa que eu não tinha visto, sabe? Então, assim, essa interação da galera, tanto do público quanto dos cosplays ali, da galera, foi muito legal, cara, assim, foi o que eu achei mais, pensando de público, assim, um atrativo mais interessante. Ter coisas para você fazer, talvez, eu não sei, a gente conversava isso no podcast lá, assim, futuramente ter coisas nesse sentido, sabe, de ter interação, né, como você disse, né, por causa do momento que a gente está vivendo agora, vocês tiveram que optar por fazer coisas com menos contato, né, trabalhar coisas um pouco, vamos, né, não atividades tão conjuntas, assim. Mas eu não sei se caminha para esse sentido de ter uma interação da galera, sei lá, em todos os sentidos, não só de jogar alguma coisa, mas de ter interação com vocês terem coisas ali, vamos participar aqui, fazer uma entrevista ali rapidinho, que nem acontecia ali com o pessoal que estava cobrindo o evento também, sei lá, nesse sentido. A questão dos cosplays, por exemplo, esse é o primeiro evento que ele é separado por categorias ali para as crianças, ali, adolescentes e adultos. Porque, vamos supor, lá em Curitiba, todos os eventos, se a criança tem 6 anos ou o cara tem 40, é a mesma categoria. E daí fica um pouco complicado da criança competir com o cara de 40 anos, que já é um cosplayer profissional. Mas ainda assim, ano que vem é algo que a gente vai melhorar um pouco essa dinâmica do concurso cosplay para dar um pouco mais de visibilidade para a categoria teen. A área gamer também será aumentada, né? Será um pouco maior para ter uma interação maior. E quanto aos cosplays, a gente teve ali fácil 50 cosplayers durante os 2 dias. E o nível estava muito alto, não tinha nenhum cosplay ali, mais ou menos. Sim. Então o pessoal surpreendeu ali, teve a galera tava... de Curitiba, de Maringá, de Londrina, então foi bem legal mesmo essa parte. E ano que vem a gente espera trazer mais coisas
fazer crescer durante o dia, enquanto está rolando algum painel que talvez ela não tenha tanto interesse. E para você, assim, como organizador... Sim, Oi? Desculpa. Para você, como organizador... Não, pode falar. Para você, como organizador, qual foi o ponto alto do evento? Para você, assim, o que você disse? Nossa, isso foi super legal. Eu acho que ali o painel do Homem de Ferro ali, do dublador do Homem de Ferro, do Marco Ribeiro ali, foi o ponto alto do primeiro dia. E os cosplayers, o pessoal do cosplay realmente foi uma atração à parte mesmo do evento. Eu acho que os cosplayers, na minha opinião, os cosplayers e a maioria de artistas, eles são o coração de qualquer evento geek, né? E o pessoal ali estava num nível muito alto, tanto na galeria como nos cosplayers. A gente teve algumas inscrições na galeria que o pessoal acabou desistindo por ser de Curitiba, e acabou mas mesmo assim a gente teve ali acho que 9 ou 10 artistas, o nível estava muito alto, estava muito legal. Legal. Eu estava falando da interação, né, ainda. Talvez, né, até eu falei isso no outro podcast lá, quando a gente falou alguns pontos que a gente achou legal e pontos que a gente não gostou tanto. No segundo dia, eu comentei sobre... Eu achei que teve não uma falha, mas assim, o cronograma não foi seguido muito certinho, né? Eu não entendi o porquê na hora lá, assim. E teve um campeonato de LoL, né? Eu até falei, mas eu não curto LoL. Então, assim, talvez, não sei, isso dando feedback como público, assim, só pra gente tentar crescer como no evento, assim, né? Mas talvez essas interações, ter interações para públicos diferentes. Não sei se era o objetivo, talvez, né? O LoL é um jogo super popular entre uma galera, né? Talvez você já tenha esse público meio... se a gente colocar LoL, vai atingir uma galera. Então, você já tem um nicho lá que vocês têm garantidos, né? Então, só que nem todo mundo é do mesmo nicho, né? Então, talvez, eu não sei, vamos dizer que vai ter alguma coisa referente a LoL, vou colocar LoL como exemplo, né, mas pode ser qualquer outra coisa, referente a um nicho, mas uma outra coisa referente a outro nicho acontecendo ao mesmo tempo, talvez não coisas muito grandes, né, coisas menores acontecendo, e ter depois um painelzão principal, né, assim, com um evento maior, assim, talvez isso seria interessante. Não sei, como exemplo, né? Você tá sem áudio, Douglas. Eu não tô conseguindo te ouvir, Douglas. Oi, e agora? Melhorou. Agora voltou. Tá. Então, na sexta-feira à noite, a gente teve um dos convidados que estava com receio muito grande de vir para o evento por causa do coronavírus. O voo dele, ele já chegou deveria chegar em Maringá, o evento já estava rolando já. Só que ainda teve um atraso de 1 hora na conexão dele em São Paulo para Maringá, e aquilo ali atrasou e a gente teve que ver ali na hora o que fazer e deu uma atrasadinha. Mas é algo a se pensar, ter planos B, né, B, C, D, para quando acontecer esse tipo de coisa, o palco não ficar vazio. E no domingo o pessoal estava tudo preparado ali para jogar, só que o fornecedor de computadores, ele resolveu não vir para o evento com medo da aglomeração do pessoal, até eu acho bem aceitável da parte dele isso aí, só que quebrou nossas pernas, né? Porque a gente teve que arrumar computador ali do sábado pro domingo à noite. E no meio do jogo, acho que o pessoal teve algum problema de internet, eu estava lá para trás, não acompanhei, e acabou que atrasou. Então, eu acho que talvez se a gente conseguir dividir isso, ter um palco secundário, talvez já resolva esse tipo de coisa e não fique tudo acarretado no palco principal, ocasionando esse tipo de situação. Sim, né, talvez mas é que eu falei, acho que não foi uma coisa que estragou o evento nem nada, né, mas assim, talvez
é uma situação que nem eu falei, né? Às vezes as pessoas tinham algum horário, eu já estava esperando aquele painel e, poxa, né, deu que... atrapalha. Às vezes a pessoa tem alguma coisa para fazer e acaba que isso atrasa ela. Sim. Então é meio que isso daí. E pode falar, o que você espera para o Campo Geek a próxima edição? A gente já tem meio que definido o cronograma dos painéis principais. Legal. A gente agora, com a primeira edição realizada, eu acho que vai ser mais fácil, porque a gente foi atrás de quadrinista nacional, a gente foi atrás de ator, a gente foi atrás de uma série de convidados, assim, que talvez, por ser a primeira edição do evento, não sei se não deram muita moral, ou talvez não havia o interesse de vir para o interior do Paraná, por exemplo, né? Então eu acho que com a segunda edição facilite principalmente essa questão dos convidados, mas tem um quadrinista nacional que eu quero muito trazer, vamos ver se a gente consegue. Gabriel Bá. Fica a dica aqui, ele esteve em Curitiba no final do ano, se eu não me engano, fazendo o lançamento do segundo volume, eu acho, do Umbrella Academy, né? Ele foi com o irmão dele, alguma coisa assim, ele fez um lançamento lá em Curitiba. Mas tem alguns nomes, assim, Gabriel Bá, Ivan Reis, o Daniel HDR, e a gente vai ver o que a gente consegue trazer para cá. Com relação a isso aí, né, o evento, os próximos eventos, assim, o que vocês pensam, assim, né, que como vocês, como organizadores, assim, a gente estava falando, né, o que a gente esperava, né, lá no podcast, o que a gente esperava para um próximo evento. Então a gente falou, né, talvez ter uma atração bem grande e legal para ser um chamariz, né, de pessoas, assim, pô, aquela pessoa tá lá, vamos lá, né, vamos ter que ir. E atrações, é foda falar menores, né, porque não são menores, mas são, vamos dizer assim, menos populares, talvez regionais ou assim, para você encher o evento de coisas, né, de dar oportunidade para todo mundo estar ali, mostrando a arte, fazendo as coisas, né, mas ter aquele negócio bem, né, porque que nem eu falei, né, eu achei super legal, né, o Charles Emanuel, o Marco Ribeiro, só que assim, para mim, eu como Marcelo, né, vendo, eu não assisto filme dublado, então para mim ficou meio que assim, poxa, não teve tanto sentido, né? Lógico que grande parte do público, né, tanto no cinema, eles têm muita gente que assiste filme dublado, que vai, né, tem essa visão, assim. Mas talvez, assim, eles como eventos principais, num próximo, isso é a minha opinião, tá, Douglas? Não tô falando, né, o que eu acho. Talvez pra mim não seria tão interessante, mas você tem que pensar num todo, né, no geral. Mas eu não sei, o que você espera, né? A gente falou do que a gente esperaria, o que você espera pro próximo, assim, né? Eu sei que você tem alguns nomes que você quer ver, mas o que você pensa, assim, pô, vamos aumentar os dias, vamos manter que ficou bom, mas vamos trabalhar isso daqui, consertar, o que você espera, assim, para então, você falar pra gente, dar um feedback pra gente. A gente até pensou em fazer inicialmente um dia só. Só que tem gente, por exemplo, que trabalha no sábado e quer ir no evento e daí acaba tendo que ir no domingo. Então, às vezes, a pessoa que compra por 2 dias, ela acabou que viu todos os stands em um dia só. Só que, pensando nessa questão do tudo, e pelo que a gente viu, os ingressos foram bem divididos, assim, entre sábado e domingo, a gente acredita que teve gente que foi no sábado porque não podia ir no domingo e vice-versa, né? Então, talvez essa questão dos 2 dias seja interessante, até porque os expositores, eles precisam fazer valer a pena o investimento deles ali, né? Que eles estão fazendo. Então, talvez seja interessante manter os 2 dias. Mas de respeito às atrações, eu concordo plenamente. A gente precisava fazer essa primeira edição para sentir o público, ver o que o público gosta de verdade, para ter um feedback maior do que o de rede social para fazer a segunda edição, né?
A gente tinha, por exemplo, a Amora Bookstore, que é a maior livraria de animes do sul do Brasil, que estava fechada, só que ela teve um problema de transporte e não conseguiu chegar para o evento. Então foi uma pena, porque ela tinha muita coisa diferente. Eu não imaginava que a região tinha um público tão forte ali ligado a animes também, né? Eu achei que era algo mais ligado ali a Marvel. Tem, né, cara? De coisa, e tem um público muito grande de anime. E você pensa no futuro... Tem, né? Você vê pelos cosplays, né? E você pensa no futuro... Eu tava falando, você vê... desculpa. E você pensa desculpa, eu cortei, foi mal. Só complementar. E você pensa no futuro em fazer o evento separado, tipo anime e DC Marvel, por exemplo? Eu não sei se daria certo, porque eu já vi, por exemplo, em Curitiba tem a Shinobi Spirit, que ela é muito ligada a animes. E quando vai algo de mais assim da cultura ocidental, ela não tem tanto apelo na divulgação. Então eu tenho medo que talvez o evento acabe pendendo muito para um lado e daí acabe priorizando um público a outro. A gente tendo 2 dias para fazer o evento, talvez a gente consiga fazer uma divisão melhor, tipo um dia algo mais voltado a animes e no outro mais voltado à cultura ocidental. Sim, eu ia até falar, você falou do como tem um apelo grande, né, com animes, né, que você percebeu lá. Eu percebi isso até pelos cosplays, né, cara? Quanto cosplay de anime, né, que teve, né? Bastante, né? E talvez, né, uma sugestão, fica aqui minha sugestão, ter uma área otaku, né, uma área assim, tipo, que nem a área gamer, a área não sei o que, e daí tem uma área só pra anime, né? Talvez seria uma ideia interessante pra você, a galera do anime tá ali, tem coisa pra anime, tá um monte de coisa, né? Pra não dividir o evento, né? Exato, a gente entrou em contato, por exemplo, com uma produtora, a Sato Company, né? Eu fui até eles lá no Shinobi Spirit para ver se dava, só que esse ano eles tinham um outro evento em março, daí como é uma equipe pequena também, eles, claro, que iam priorizar um evento que já foi realizado antes, né? Eu espero também que na próxima edição a gente tenha um pouco mais de envolvimento da imprensa local, né? Porque, assim, eu falando como imprensa também, quando tem um evento lá por Curitiba, alguma coisa, independente do porte do evento, se é pequeno ou grande, para a gente cobrir o evento, a gente precisa fazer uma divulgação prévia do evento, postar, olha, vai ter tal evento, tal, não sei o que, tal lugar. E aqui a gente se deparou com uma resistência da imprensa local, em que para o pessoal anunciar que ia ter um evento desse tipo, a gente teria que pagar para o pessoal fazer a divulgação. Então, tipo, teve um meio de imprensa daqui que chegou a pedir R$3.000. Então, tipo, R$3.000, às vezes você traz uma atração para o evento. Então, daí acaba que fica meio inviável. E a gente teve o pessoal do Paraguai vindo da Atacado Games, Atacado Collections, vindo cobrir o evento, teve gente de Curitiba, teve o Portal Bond de Londrina, que é o maior portal de Londrina e região, teve gente de Maringá, e acabou que a imprensa local teve ali, acho que o canal do Mourão e o Campo Mourão em Progresso que foi. Então, talvez... eu não sei se o pessoal pensa que a gente faz algo só para ganhar dinheiro, alguma coisa assim, mas é algo que movimenta o comércio local e que talvez pudesse ter um pouco mais de atenção, porque é um evento cultural, né? Não é um evento family friendly, né? Vai lá o pai, leva a criança, leva o filho, tudo, e talvez pudesse ter um pouquinho mais de atenção nessa questão da divulgação do evento também. Uma coisa que eu comentei no nosso podcast foi que eu achei assim uma pena que também o pessoal da área de alimentação
não privilegiou, né, o evento, né? Não estou falando dos que estavam, estou falando daqueles que não foram, né? O Marcelo até comentou, de repente, o pessoal lá do Paraná Família, né, da Praça da Alimentação, porque de repente é um baita momento para você divulgar a sua marca, levar seu produto, né? E de repente eu senti falta de representatividade do comércio de Campo Mourão como um todo. Até citei ali como que é ali o pessoal, a Casa do Empreendedor a SICAM, né? E a SICAM, que poderiam ter trabalhado melhor, né? Eu acho que fica até... Gostaria que eles ouvissem tanto aquele podcast como esse, para tratar, acho que com mais respeito, um evento desse porte. Porque na realidade, assim, como você disse, tem um mercado potencial enorme. Com toda a dificuldade, vocês entregaram o evento. Então, eles poderiam ter se deslocado até lá e feito o seu merchan ali também, oferecido para o público, que eu acho que isso tem que ser esquema parceria, né? Então, assim, fica muito, para mim, como público, ficou a ideia do tipo assim, vamos fechar os olhos, faz de conta que não está acontecendo nada, né? E pontuando, eu peguei o Uber, não tinha nenhum garupa naquele momento. Aí eu peguei o Uber e o motorista do Uber falou: cara, o que está rolando? Eu não sei o que está rolando aqui no Celebra, mas eu estou o dia inteiro trazendo gente para cá. E aí eu comentei, do ponto de vista comercial, eu acho que foi um furo, tanto da SICAM como da Casa do Empreendedor, de não estar ali, né? Não só prestigiar o evento, mas um evento local. Pior ainda, um evento local, né? A gente fala em empreender, né? A gente tem 1000 eventos aí sobre vamos empreender em Campo Mourão, e quando alguém empreende, não tem o respaldo, né, de quem deveria, ou de quem poderia alavancar isso. Como é que você sentiu isso enquanto organizador? Falando de um modo geral, a gente procurou aí algumas franquias de alimentação da cidade, várias, não foram poucas. A gente procurou aí alguns colégios que poderiam fazer alguma ação diferente, instituição bancária que poderia fazer um cartão temático ali com a arte do evento para quem fizesse a abertura da conta ali, coisas desse tipo. A gente ofereceu até auxílio na ativação de algumas marcas, e é o que eu falei anteriormente. Acho que o pessoal não acreditou muito que o evento realmente ia acontecer e acabou deixando passar a oportunidade. Então a gente foi atrás. Realmente a gente foi atrás aí de várias franquias de alimento, colégio, outras empresas, e acabou que não deu certo nessa primeira edição, mas espero que o pessoal, vendo agora que saiu, que eles venham para a segunda edição, que a gente recebe de braços abertos e tapete vermelho. E você diria agora, aproveitando o espaço do podcast, né? Tá vendo que vocês deixaram passar? Pois teve um que chegou a falar: que pena que a gente não conseguiu ir. Mas espero que na segunda edição eles consigam. Eles abram o coração. Pois a gente recebe de braços abertos. E, Douglas, a gente procurou também outros meios de imprensa, né? Tipo RPC, Tarobá, Rede Massa. A gente mandou o Media Kit do evento, falou: olha, vai acontecer tal coisa, venham aqui dar uma olhada, pelo menos, cobrir o evento, e a gente não teve nem retorno, né? Então, parece que a gente está meio que isolado ali, né? E daí a gente tem que pegar o facão e ir abrindo o matagal ali na base da facãozada mesmo. Sim, mas provavelmente com esse primeiro evento, com essa repercussão que está rolando, assim,
provavelmente você já tem agora, tipo, como mostrar, né? Tipo, essa galera que foi vai sair falando, né? Então, pensando nisso também, já vai ser uma propaganda, né? Pena que o momento agora impede algumas coisas, né? Momento mundial, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente está vivendo, mas, assim, acho que a tendência é melhorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Douglas. Como, assim, você falou que já foi anotando coisas para fazer, já tem ideias para o próximo. Vocês pretendem manter essa data de março? Vocês pretendem manter parcerias do local? O que vocês pretendem, assim? Ou não pensaram em nada? Eu sei que está muito cedo, né? Não, na verdade não. Eu acho que eu comecei a pensar na segunda edição já na segunda-feira, porque é trabalhoso e demanda tempo mesmo. Eu creio que o local para a segunda edição deve ser mantido, a gente deve fazer algumas adequações e colocar mais atividades na área externa, né? Até porque trocar de local demandaria outro investimento, que são as taxas de vistoria, taxa de bombeiro, esse tipo de coisa que que tem um certo custo ali, né? Então, eu acho que manter o local já facilita nessa questão. E quanto a gente pensa em manter a faixa de preço também, porque a gente propiciou que todo mundo pudesse pagar meia entrada, né? E quanto à data, a gente esperava que em março já não tivesse tão calor. A gente esperava que já tivesse uma temperatura mais amena, né? Então, talvez, se houver modificação, vai ser ali para o começo de abril, para o meio de abril. Mas não deve passar disso daí. Entendi. Eu ia falar, porque outono você tem uma variação de temperatura menor, né? Você consegue. Não está tão calor, não está tão frio, né? Talvez ali comecinho de abril, né, seria legal. Isso que você falou das meias, assim, eu achei super legal, porque quando eu fui comprar, eu comprei o passaporte, né, e tava lá assim, todos têm direito a meia entrada. Aí eu fiquei meio na dúvida, falei, como assim, né, meia entrada? Entrei em contato, o pessoal falou, não, a meia entrada vai funcionar para todo mundo poder pagar. Eu achei legal, porque proporciona todo mundo aí no evento, né? Doa lá o quilo de alimentos, vocês conseguem ajudar alguém também, então isso é legal. E também eu não achei os valores caros, assim, que nem a gente comentou no podcast sobre como é que era o valor da praça de alimentação, como que era o valor de comida lá dentro e tal, e de merchandising, né? De produtos, né, para vender. Aí eu até respondi, falei, é preço de evento, né? Tipo assim, você não, qualquer evento que você não vai pagar super barato, né? Assim, e não é tão caro também. Mas uma coisa que chamou a atenção, que até o Rainho ficou admirado, foi o lance de ter as comidas lá dentro. Tinha água e tinha comida para você comer. Se você não quisesse ir lá fora comprar, tinha lá o macarrão, que nem eu comentei, né? Macarrão instantâneo não é gostoso de jeito nenhum. Mas, cara, você tá ali, um monte de moleque, né? Que nem eu e o Anderson somos velho, né, cara? A gente, né? É os que né? Agora você vê aquela molecadinha lá, né, cara? Pô, os caras vão ter. Você não precisar gastar para comer, já é um puta alívio, cara, assim. Então você consegue ir lá. Pô, eu compro uma camiseta. Eu vou lá comprar a camiseta porque eu posso comer de graça aqui, né? Isso eu achei super legal, talvez essas parcerias de alimentação, de ter as coisas pra galera ali, né? Isso foi muito legal, cara, assim, vocês conseguiram, assim, parabenizar, assim, a galera do evento, assim, sabe? Foi massa. São pontos positivos, assim, que, lógico, a gente enumerou vários pontinhos, assim, que a gente não gostou, mas que dá para melhorar, né? E os pontos positivos, assim, não dá sempre para melhorar, é lógico, mas foram bem positivos, não tem, tipo assim, não tem aquele negócio de, mas podia ter sido tal coisa. Não, foi legal. O Anderson falou da SICAM, né, a gente falava antes de gravar até o outro podcast, eu falei, nossa, cara, a praça de alimentação, para um evento daquele tamanho, né, poderia estar toda a praça de alimentação lá do Paraná Família. Eu cito Paraná Família porque é perto do cinema, e já tem aquela parceria, a galera vai pro cinema e passa no Paraná Família para comer, geralmente, ali, né?
como, né, tipo, talvez, né, que nem você falou, como é o primeiro, as empresas não acreditaram tanto. É o primeiro, é um tipo de mercado que a galera não bota fé ainda, né, e tem um mercado enorme no Brasil, game, cultura pop, né, então tem todas essas coisas, né, mas talvez a praça de alimentação poderia estar muito grande. Então, esses pontinhos, né, que eu falei, mas como a gente está tendo esse feedback teu, a gente vê que não foi assim, vocês pensaram nisso, né? Isso foi legal. É legal da gente estar falando disso, que vocês pensaram nessas coisas que a gente falou. Poxa, podia ter tal coisa, daí você está falando, não, a gente foi atrás, a gente tentou, mas deu para fazer do jeito que a gente conseguiu. E o bom é que tem tudo por e-mail ali para tem todos os e-mails guardados ali para mostrar que a gente foi. Outra coisa, em relação aos ingressos, por exemplo, outros eventos, eles cobram para você tirar foto lá, seja com o dublador ou com o youtuber, e a gente abdicou completamente disso. Não, o cara vai pagar o ingresso, ele já tira foto ali com o convidado ali, e daí já está incluso. Teve, para os primeiros ali, teve o brinde, que foi o pôster personalizado do evento, que é coisa que outros eventos do mesmo porte, assim, ou até um pouco maiores, não pensam, mas que, tipo, para a pessoa que está indo ali, para o piá de 14 anos que está indo pela primeira vez, para ele é um diferencial, ele vai guardar aquilo ali e vai lembrar, né? Guardei um para mim também. Esse pôster ele foi feito foi feito pelo Guigo Alva, que é um ilustrador curitibano, mas no próximo, é aquele meu amigo pessoal, mas no próximo a gente vai fazer algo com o pessoal daqui mesmo. Deixa eu te perguntar, pra gente não se estender ad infinitum, porque eu acho que a gente até pode trabalhar ajudando na divulgação do próximo, no podcast, mas a gente fez assim alguma... já deixamos claro que somos parceiros. E assim, a gente fez no podcast algumas críticas construtivas, né? Algumas coisas que a gente identificou como público, né? Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? O que para você fez sentido? Então, tem algumas questões ali, por exemplo, a questão da porta que você falou lá. A gente teve ali uma limitação ali que, se fosse para deixar o ar ligado, tinha que manter as portas fechadas. Só que não era a gente que ia lá e fechava, né? Era a equipe do próprio espaço, né? Então, quando você falou aquilo pra gente, a gente ficou, não, mas espera lá, não pode um negócio desse, porque, tipo, a gente, tanto que tinha um momento que tava as portas e o ar ligado, justamente pela nossa preocupação desse surto, né? A gente espalhou álcool em gel em alguns pontos do salão para o pessoal sempre poder fazer a higienização, e quando a gente ficou sabendo daquilo lá, a gente ficou realmente assustado mesmo. Então, a questão da higiene, né, que foi uma equipe terceirizada, mas que para o ano que vem a gente já sabe que tem que ser uma equipe bem maior para dar conta do movimento, que o ano que vem eu acredito que vai ser ainda maior também, né? A questão das bebidas, que a gente já decidiu, a gente vai assumir o bar o ano que vem, né, por conta, para não ter esse tipo de situação, e esperar que o pessoal dos food trucks locais se interessem mais daí também, né? Sim, seria legal. Cara, eu acho que a gente tá meio caminhando para um final aqui também, né? Senão a gente fica se estendendo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o evento, sobre... Você quer falar mais alguma coisa sobre o evento, ou até sobre as coisas que a gente levantou, que a gente apontou também a mais, assim? Eu acho que dá pra gente ir meio que caminhando para esse final, para a gente não ficar tão grande aqui o podcast. Pode falar aí, Anderson, você ia falar? Não, eu ia justamente perguntar assim, você quer deixar
em especial, alguma mensagem para o pessoal que vai ouvir o podcast em relação ao evento, o que esperar do evento, ou contar alguma coisa sobre tudo que a gente falou, também fica à vontade. Vamos deixar o espaço aberto para você abrir teu coração em relação aí ao evento em si, né? E o que você gostaria que o público levasse em consideração para o próximo ano, o que esperar, enfim, fica contigo. Eu queria que o pessoal entendesse que foi a primeira edição, mas isso não isenta dos problemas que a gente teve, mas que no próximo ano a gente vai sanar isso, né? Porque foi um evento organizado de maneira bem familiar. Era eu, minha esposa, e o pessoal da Tabata lá do Cinemax, a família dela. Então, talvez por isso a gente acreditou que desse conta de resolver tudo, mas que para o ano que vem a gente já sabe que precisa de uma equipe maior. A gente já viu o que funciona e o que não funciona em relação às atrações para a gente melhorar. Gente, então vamos encerrar aqui hoje. Agradecer a presença do Douglas aí, da Campo Geek, um dos organizadores do Coletivo Nerd, juntamente com o Cinemax de Campo Mourão. Eu não vou citar nomes porque eu não conheço o resto da galera, mas muito obrigado pelo feedback, pelo interesse de estar falando com a gente aí também, Douglas. Agradeço mesmo, assim, de você ter esse interesse também de estar falando de como que foi a sua experiência como organizador do evento, cara. Muito obrigado. Espero que você escute o nosso podcast aí de vez em quando. E é isso aí. Quer falar alguma coisa aí? Eu agradeço o espaço, porque todo espaço para o nosso evento é bem-vindo para a gente fazer ele crescer sempre a cada edição e consertar aquilo que pode ser melhorado. Com certeza. Legal. Quer dar um recadinho aí? Eu, na verdade, só gostaria de agradecer também, né, a tua participação aí e a abertura, porque pra gente, enquanto fãs, né, e geeks, pra gente é sempre importante estar junto das pessoas que estão fazendo acontecer. Então, agradecer aí, foi uma pronta resposta que você deu. Então isso acho que é muito bem-vindo aí. Acho que o público em geral, nós e o público só temos a agradecer o empenho de fazer as coisas acontecerem aí. Não, tá certo. Ano que vem vai ser melhor ainda. Isso aí. Beleza, gente? Falou. Beleza? Então. Se cuidem aí, não saiam de casa. E sexta-feira, não vou falar data, né? Porque vai que não sai na sexta. Depois eu corto. Mas a gente vai se falando aí. Obrigado aí, Douglas. Valeu, Anderson. Um grande abraço. Até mais.